E aí, time, dando continuidade à cola aqui, falar das causas interruptivas. Na causa interruptiva, ocorrida a causa prevista no Código Civil, o prazo recomeça do zero, ou seja, ele vai correr novamente a partir da cessação da causa integralmente. É muito importante saber aqui que essa causa interruptiva só pode ocorrer uma vez, então somente por uma vez pode recomeçar do zero. Quais que são as causas que vão fazer voltar o prazo integralmente? O primeiro é o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Qual é o prazo e forma da lei processual? Eles estão no artigo 240 do Código de Processo Civil e incumbe ao autor adotar no prazo de 10 dias as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no parágrafo 1º. O parágrafo 1º é: a interrupção retroagirá à data da propositura da ação. O que isso quer dizer? Que feito dentro de 10 dias, na forma do Código de Processo Civil, a citação vai ocorrer no dia da propositura da ação. Caso não ocorra nos 10 dias, vai ocorrer na data da própria citação. A segunda causa é o protesto judicial, nas condições do inciso antecedente. Protesto judicial é o procedimento cautelar para prevenir a responsabilidade e prover a conservação dos direitos. Ele vai ocorrer nas condições do inciso antecedente, que é o artigo 240, o esquema aqui dos 10 dias. A terceira causa é o protesto cambial, que é diferente do judicial. Cambial é o ato formal e solene para comprovar o descumprimento de uma obrigação, que foi o que aconteceu quando você deu aquele cheque sem fundo e depois foi protestado. Esse é bem simples, está no dia a dia. A quarta causa, pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. Se você apresentou, significa que você não está inerte, então já não tem um dos requisitos da prescrição. A quinta é por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Pode ser qualquer ato judicial, como por exemplo uma contestação. E a última é por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe o reconhecimento do direito pelo devedor, que é, por exemplo, um parcelamento da dívida. É inequívoco nesse caso. Quais que são os efeitos da causa interruptiva? Está lá no artigo 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra codevedor ou seu herdeiro não prejudica os demais cobrigados. Isso significa que é pessoal a interrupção. Ela tem efeito para cada pessoa separadamente. Se um não aproveita, não necessariamente os outros também não vão aproveitar. E se não prejudica um, não necessariamente vai prejudicar todos. No parágrafo 1º vem: a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Ou seja, interrompeu para um dos credores solidários ou devedores solidários, aproveita ou prejudica a todos. O famoso um por todos e todos por um. Agora o parágrafo 2º. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de uma obrigação e direitos indivisíveis. Eu fiz aqui um outro esqueminha para a gente ver isso mais fácil. Tem o devedor solidário 1 da obrigação divisível e o devedor solidário 2 da obrigação divisível também. Os dois são devedores da mesma obrigação divisível. Então, caso o devedor solidário número 1 venha a falecer e deixe 2 filhos, se, por exemplo, contra o filho 1 ocorrer uma daquelas causas e interromper o prazo, para o filho 2 não interrompe, porque é uma obrigação divisível e o efeito é pessoal. Diferentemente do devedor solidário da obrigação indivisível. Devedor solidário 1 da obrigação indivisível e o devedor solidário 2 da obrigação indivisível. Caso o devedor solidário 1 deixe 2 filhos, ocorrendo a interrupção para um dos filhos, necessariamente vai ocorrer para o filho 2, pelo fato da obrigação ser indivisível.
Chatinha essa parte aqui, mas dá para entender tranquilo. E por fim, o último efeito aqui do parágrafo 3º é: a interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Por quê? Porque aumentará o prazo em que permanecerá como fiador. Era para eu ser fiador por 1 ano somente, ocorreu a causa, e depois de 6 meses eu vou ser obrigado a ficar 1 ano de novo. Volto no próximo vídeo para falar dos prazos e outros, para já encerrar essa parte da prescrição. Abraço! Curtiu? Espero que tenha te ajudado. Dá uma olhada aqui embaixo nos comentários e vê se tem alguém com alguma dúvida que você pode ajudar. A dúvida dela vai cair na sua prova.